Imaginar o futuro é uma prática que sempre ocupou e fascinou a mente humana. Mas como será que as pessoas do passado imaginavam que seria o futuro? Ou seja, como elas pensavam que seria este momento agora em que estamos vivendo? E outra, será que elas acertaram nas previsões? Olha, muitas vezes sim, viu? É só checar esse aparelho que parece um telefone celular ainda em 1965, na mão da atriz, no episódio piloto da série Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. Hoje vamos falar de ontem, mas imaginando o amanhã, que na verdade acontece hoje mesmo, entendeu? Então tá, vamos juntos. Para começar, há muito tempo, até mais de 100 anos atrás, era comum haver assim concursos de redação, de pintura, ilustrações, promovidos, por exemplo, por jornais e revistas, para que as pessoas fizessem uma projeção do que elas imaginavam que seria o mundo, a humanidade, a sociedade atualmente, enfim. Tipo assim, como seria o ano 2000, sabe? Que ainda parecia uma data muito distante para aquele pessoal do passado. E como aquela era uma época também de vários avanços tecnológicos, já nada mais natural que muita gente apostasse que hoje em dia nós já estaríamos por aí dirigindo uns carros voadores, por exemplo. Aliás, o povo era quase obcecado por essa história de transporte. Eram trens elétricos super velozes, além de táxis aéreos que seriam chamados assim, bem facilzinho de cima dos prédios, no meio da rua. Os ônibus, é claro, também poderiam voar nos dias de hoje. E se dependesse da imaginação dessa gente do passado, até as pessoas seriam equipadas, cada uma com um par de asas, voando para tudo quanto é lado por aí, por que não, né? Mas, gente, por eles, nem as casas ficariam paradas no mesmo lugar. Daria para carregar a sua residência para qualquer parte, fosse ela levada por algum veículo ou fosse a própria casa, um meio de transporte. O cenário, claro, seriam essas cidades altamente modernas, com esse visual assim meio parecido com uma colônia de outro planeta, sabe? Pois é, essa representação artística do futuro, essa estética aí que também mistura elementos do passado, tá? Ficou famosa no século XX e é um estilo conhecido como retrofuturismo. Então, outra mania do passado eram os robôs. Se você assistiu alguma vez ao desenho animado Os Jetsons, que já tem mais de 60 anos de existência, sabe do que eu estou falando. Então, os nossos antepassados imaginaram que essas máquinas fariam todo o serviço de casa. Que alegria! Mas hoje a gente até tem robôs domésticos que aspiram, fazem a limpeza ali sozinhos, só que ainda não dão conta da faxina mais pesada, né? Infelizmente. Os robôs, aliás, também já deviam estar fazendo todo tipo de serviço para as mulheres no salão de beleza e para os homens no barbeiro, fazendo uma roupa prontinha ali na hora e construindo edifícios, se dependesse da imaginação desse pessoal mais antigo. Outra previsão, dessa vez mais acertada, que fizeram lá atrás, foi o domínio das máquinas com as funções mais próximas do que são os nossos atuais computadores. A comunicação, por exemplo, tanto de áudio quanto de vídeo, já era imaginada há mais de 100 anos. As teleconferências para reuniões de negócios, ou aquele bate-papo com os amigos e a família, e até fazer compras online, para eles lá, tudo isso já seria perfeitamente possível agora. E o pessoal foi bem nessa, né? E para eles um dia também seria possível, por exemplo, até ver as notícias acontecendo, em vez de apenas ler no jornal. Que maravilha! Mas se precisasse ler, então uma máquina conectada a um rádio poderia imprimir as notícias para você. E um mapa com uma localização exata de determinado endereço também poderia ser impresso a partir do vídeo. Estavam quase adivinhando o GPS, não? Já na sala de aula, todo o conteúdo sairia de uma máquina alimentada pelo professor diretamente para o cérebro dos alunos.
ou então de um vídeo para uma tela em cada carteira com uma câmera acoplada, e até mesmo para fora da escola, na casa do estudante. Alguém aí lembrou da nossa EAD, a educação à distância? Pois é, mas você ficou doente? Sem problema aqui no futuro, pois a consulta médica também poderia ser feita à distância, via rádio, mas com vídeo, e a receita do remédio já saía ali impressa automaticamente. Assistir num telão a um jogo do seu time, sentado com os amigos em um bar, nesse futuro aqui já dá. E eles acertaram isso, de novo, 70 anos atrás. E olha só que doido, até mesmo para namorar, achar o seu par perfeito, você, quer dizer, a gente aqui agora, né, também poderia contar com a ajuda de máquinas. Mas e a moda? Bom, aí o pessoal viajava um pouquinho, viu? Por exemplo, em 1914 foi assim que algumas pessoas imaginaram que as outras se vestiriam em 1950, com bem menos roupas. Bastava falar em futuro, que era um motivo também para se pensar já em tecidos muito brilhantes, modelos extravagantes e muito macacão, um visual assim meio astronauta. Uma coisa que influenciava muito as pessoas nesse período eram os livros e revistas de ficção científica. Autores como Júlio Verne, que era quase um profeta. Por exemplo, ele descreveu, entre outras coisas, uma viagem à Lua em um foguete ainda em 1865. Viagem que só aconteceria mesmo, de verdade, mais de 100 anos depois. Some-se a ele outros nomes, como o do Isaac Asimov, que já previa a criação de uma biblioteca mundial, que centralizaria todas as informações conhecidas em um único local, ou seja, uma espécie de uma grande enciclopédia global, na qual todas as pessoas poderiam consultar assuntos do seu interesse. E falar do futuro é falar igualmente de cientistas como Nikola Tesla, que foi um dos maiores inventores do mundo, um homem muito, mas muito adiante do seu tempo. Devemos a ele, ainda na primeira metade do século XX, só para falar aí por alto, a criação ou aperfeiçoamento dos sistemas elétrico, hidrelétrico, telefônico, e ele também previu a comunicação sem fio, os satélites, enfim, umas centenas de coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia e outras tecnologias que nem conseguimos reproduzir ainda. Ou seja, o homem era mesmo um gênio. Mas e você? Se pudesse arriscar como será o futuro? Poderia imaginar agora como vai ser o mundo, a humanidade daqui a 100 ou 200 anos? Bom, o certo é que a gente já caminha a passos largos e apressados com os avanços na nanotecnologia, inteligência artificial, as inovações na engenharia genética, a realidade virtual e as viagens espaciais. Como é que tudo isso vai revolucionar as nossas vidas e transformar as próximas gerações? Já pensou? Fique então com essa pergunta aí e nós ficamos por aqui. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima!